Olá, pessoal! Somos do curso de Medicina Veterinária do IFC Campus Araquari e elaboramos uma breve explanação desse tema tão relevante e tão atual no esporte equestre, o ajuste de selas. Selas mal ajustadas provocam má distribuição da pressão sobre o dorso, podendo causar lesões nos nossos cavalos. Hoje se sabe que cavalos com dor na coluna podem manifestar não apenas claudicações ou manqueiras, mas também sinais muito diversos, como queda no desempenho esportivo, mudança na técnica de salto, relutância em curvas, dificuldades na transição de andaduras ou até mesmo alterações de comportamento. Durante o trabalho montado, todo o impacto do assento do cavaleiro é transferido da sela para o dorso do cavalo. E para que essa pressão seja distribuída adequadamente, o ideal é que a sela se ajuste ao cavalo, e não o contrário. Cada cavalo tem uma conformação única, e nem todas as selas vão se adaptar a um determinado animal, independente da qualidade dessa sela. A distribuição desigual de força geralmente é atribuída ao mau ajuste da sela. A gente sabe que esse não é o único fator responsável pela má distribuição de força, certo? Muitas vezes o cavaleiro ele pode distribuir essa força do corpo dele de forma assimétrica, mas hoje nós vamos focar aqui no mau ajuste da sela. Estudos avaliaram a área de contato de selas com o dorso de cavalos de salto e observaram que 62,8% apresentaram interação assimétrica, indicando que elas não estavam, então, ajustadas à conformação individual de cada cavalo. Resultados semelhantes foram obtidos em cavalos de marcha, onde o contato assimétrico e pressão sobre a linha média do dorso foram observados em 83% das selas avaliadas. A coluna vertebral é muito importante para a sustentação e movimentação do cavalo, possuindo áreas mais flexíveis e áreas mais rígidas. A anatomia óssea de cada segmento, juntamente com a força gerada pela musculatura e a estabilização realizada pelos ligamentos, determina o tipo de movimento que cada segmento da coluna vai realizar. Então, a coluna é composta por 7 vértebras cervicais, que seria então a região do pescoço, 18 vértebras torácicas, ou região de cernelha e dorso, em média 6 vértebras lombares, que seria a região do lombo do cavalo, 5 vértebras sacrais, que são fusionadas, que equivalem à região da garupa do cavalo, e até 21 vértebras caudais, ou coxígeas. A região torácica é o segmento da coluna que possui contato constante com a sela. Com relação à movimentação, a região cervical é a que possui maior mobilidade. Ela se movimenta em todos os sentidos. A segunda região com maior mobilidade é essa região em azul, que é a região torácica, que permite movimentos principalmente laterais, certo? Então, ela faz flexão lateral. Por exemplo, quando a gente faz uma curva com o cavalo, a gente quer que ele arredonde o seu corpo, ele vai estar utilizando para isso principalmente as vértebras torácicas. Em seguida, então, a gente tem essa região em laranja, que não seria uma região propriamente da coluna, mas uma articulação em si, certo? A articulação lombosacra. Então, a articulação lombosacra é a principal articulação responsável pela flexão dorso-ventral, pelo movimento de reunião que o cavalo faz. Ele faz esse movimento, então, sempre que ele coloca, quando ele posiciona os posteriores imediatamente embaixo do corpo do cavalo, certo? Ele faz esse movimento sempre que ele vai galopar, sempre que ele vai fazer a batida do salto, por exemplo, ou quando ele vai fazer um esbarro. Então, a principal articulação responsável por esse movimento é a articulação lombosacra. Dentre as regiões mais rígidas, a gente tem então a região lombar e a junção cérvico-torácica. A região lombar, então, é essa região em verde e a região cérvico-torácica, a região em rosa. A sela é o equipamento utilizado para montaria e a sua função é proteger o dorso do cavalo e promover estabilidade ao cavaleiro. Apesar de não existir um modelo universal para todas as modalidades, as selas possuem uma estrutura básica. Tradicionalmente, as selas são fabricadas sobre uma estrutura de sustentação, que consiste em uma armação interna rígida, feita de madeira, de metal ou de ligas plásticas. Abaixo da armação encontram-se os painéis laterais, que seriam então aquelas almofadinhas
que a gente encontra por baixo da cela. Uma estrutura acolchoada que vai auxiliar nessa distribuição do impacto. Esses painéis laterais, eles desembocam na garganta e eles também formam o túnel central. Então, por baixo da cela, a gente tem um espaço entre esses painéis laterais que forma o túnel central. Os demais componentes são, por cima da cela, o cepilho, essa região aqui, o assento, a patilha. E também tem as abas laterais. Aqui a gente tem um esquema de celas flexíveis. Celas flexíveis, elas são confeccionadas com um arranjo de camadas de couro e espuma. Então, elas não possuem armação rígida e, teoricamente, se adaptam mais facilmente a qualquer cavalo. Exemplos de cela com armação são os tipos inglês e western. As celas inglesas geralmente são menores, mais leves e com painéis bem acolchoados. As celas western têm o cepilho bastante desenvolvido, base mais larga e painéis mais finos. As celas flexíveis, por não possuírem armação rígida, se moldam ao dorso do cavalo. A verificação do ajuste de cela se dá basicamente em 3 passos. Fora do dorso do cavalo, onde são observados os aspectos externos da cela, como nível de conservação, integridade e principalmente simetria dos seus componentes. No segundo passo, a cela é colocada sobre o dorso do cavalo, sem a manta, onde a gente verifica o nivelamento, a abertura da armação e da garganta, de forma que a cela não toque a parte óssea da coluna. O terceiro passo é realizado durante e após a montaria, quando devemos observar como o cavaleiro se posiciona na cela, se ela permanece no seu posicionamento original e a capacidade de distribuição de forças. Geralmente, essa capacidade de distribuição de forças ela é avaliada após o trabalho, por meio de exame físico ou termografia. De forma ideal, deve existir uma folga de 4 centímetros entre a garganta da cela e a cernelha. 4 centímetros. Mesma distância, então, para o túnel e os processos espinhosos. Então, aqui a gente tem, entre os painéis laterais, a gente tem o túnel central. Então, essa distância deve permanecer em 4 centímetros. As projeções laterais da cela, essas projeções, elas devem estar afastadas, então, cerca de 6 centímetros da borda caudal da escápula, para permitir a movimentação do membro torácico. O nivelamento ele é verificado pelo ponto mais baixo da cela, coincidindo com o ponto mais baixo da coluna do cavalo. A passagem da cilha pelo tórax deve ser sempre na região mais à frente, onde a gente tem o osso externo unindo as 2 costelas e suportando a pressão exercida pela cilha. Ela também não deve ser muito à frente, de forma que ela não atrapalhe a movimentação do membro torácico. Todos esses fatores contribuem para que a cela se encaixe corretamente no cavalo e o peso do cavaleiro seja distribuído de forma homogênea. Estudos avaliaram a distribuição da pressão de acordo com a estrutura da cela. Celas flexíveis, por não possuir uma estrutura rígida, distribuem o peso do cavaleiro focalmente, na região sob o assento, em cima das vértebras da região tóraco-lombar. Já as celas com armação, elas conseguem então distribuir a pressão lateralmente sobre a musculatura paravertebral e não pressiona diretamente as vértebras. Resumindo, tem-se 3 fatores principais que impactam diretamente a coluna do cavalo durante o trabalho montado. O primeiro é o modelo de cela utilizado. O segundo é o ajuste da cela, que vai influenciar diretamente na distribuição da pressão. Isso nos mostra que é importante darmos atenção ao tipo de cela utilizado para a modalidade esportiva e também ao ajustamento correto e frequente para que a cela distribua de forma homogênea o impacto causado pelo cavaleiro. Muito obrigada!